Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente tá aqui para meditar mais um evangelho do dia, né, com vocês. E hoje, pela olhadinha que eu dei rapidinho aqui, o evangelho ele vem nos falar sobre o nosso discipulado, né? O nosso ministério que é dado por Deus, né? O nosso chamado a falar da palavra de Deus, aonde quer que a gente vá, né? No evangelho de hoje, a gente percebe que Jesus chamou os 12 para andar com ele, mas depois ele chamou mais 70 e poucas pessoas para andar com ele e deu o nome a eles de apóstolo, de discípulos, né? Então, dentro dessas 70 pessoas, nós estamos. Eu estou, você está, né? A gente é chamado a irmos a falar da palavra de Deus. Não só dessa forma que está acontecendo aqui, e você entender a palavra, ler a Bíblia, falar para as pessoas assim. Mas você pode ser discípulo de Jesus e ir. Aonde você chegar, você falar do seu testemunho de vida. Falar do que Jesus fez na sua vida, da transformação que você conseguiu transformar depois que conheceu a palavra de Deus. Qualquer coisa que você venha falar do bem que Deus fez na sua vida é um testemunho de vida. Você é discípulo de Jesus, você é apóstolo de Jesus também. E esse chamado a gente tem que levar para a vida. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e irmos falar de Jesus aonde quer que a gente chega. Não tenha vergonha de falar do que Jesus fez na sua vida. Então, pessoal, hoje o nosso evangelho, ele está no livro de Lucas. Ele está aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo do 1 ao 9, né? Do 1 ao 9. Os anunciadores do reino. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Então, pessoal, vejam só, hoje o Evangelho de Jesus, ele nos traz um chamado, né? Ele vem nos mostrar com esse Evangelho que nós fazemos parte desse discipulado, ou seja, nós fazemos parte do apostolado de Jesus. Somos apóstolos de Jesus também. A palavra diz
que Jesus estava no meio da multidão com seus 12 discípulos e convidou mais 70 e poucas pessoas para ser discípulo, ou seja, colocou de 2 em 2 e enviou para as cidades para falar da sua palavra, para salvarem almas, né? A palavra diz que foram de 2 em 2. O que significa aqui essa palavra de ir evangelizar de 2 em 2? Você pode achar, né, que a gente só pode pregar se a gente for com alguém do lado, né? Mas não significa isso. Significa que toda vez que você vai falar da palavra de Deus, você não vai sozinho, né? Você está falando em nome de alguém. Você está falando em nome da igreja, né? Eu estou aqui falando da palavra de Deus, mas eu represento a minha religião. Eu represento a minha igreja. Então, eu trago comigo a igreja. Eu represento a igreja católica, né? Você representa a igreja evangélica. Então, assim, tem uma representação. Não é que você só possa pregar a palavra de Deus se você tiver com outra pessoa. Não é assim, né? Quando a palavra diz, é a mesma coisa daquela palavra que fala, aonde 2 ou mais estiver reunido, eu estarei no meio de vós, né? Não é que Jesus ele só se faça presente no meio de 2 pessoas quando ela está orando. É porque quando você se une à igreja, quando você sai da sua casa e você vai para a igreja fazer oração, você se une àquelas pessoas. Então, 1 ou 2 estão reunidas, lá eu estarei. Por quê? Porque nós sempre, nesse caso de evangelização, nós sempre andamos com alguém. A gente representa alguém. Então, não é o caso de eu só posso pregar a palavra de Deus se eu tiver com alguém, se eu for com alguém, se eu for acompanhado com alguém, não. Assim eu não poderia falar da palavra de Deus porque não tem ninguém aqui comigo, entendeu? Então, eu estou aqui com a Bíblia católica, então eu represento a igreja católica, né? A gente representa sempre algo quando a gente vai falar da palavra de Deus. E a palavra diz que Jesus, ele enviou de 2 a 2. E ele fala, na casa que você chegar e você for bem recebido, a paz ficará com a pessoa, com o dono da casa, porque recebeu você. Se ele não lhe receber bem, dê meia volta e saia, porque a paz volta para você, né? Aí, como a gente pode trazer para a nossa vida? Quando a gente leva a palavra de Deus para alguém, a pessoa, quando ela acolhe, ela se sente bem, né? Ela se sente bem, ela entende ali a palavra, o que Jesus quer para ela naquele momento, e a palavra de Deus, ela deixa a paz para ela. Ela se sente em paz. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dá a certeza de que Jesus está na vida dela, de que Jesus está na casa dela, no problema dela, né? Mas quando a pessoa, ela rejeita a palavra de Deus, a paz, ela volta para nós, que está ali, que foi levar a palavra, né? Que muitas vezes foi convidar a pessoa a ir numa igreja, a ir no culto, a ir na missa, né? A paz, ela volta para mim. Por quê? Porque eu fui, na melhor das intenções, convidar você para ir escutar a palavra de Deus. Convidar você a se converter das suas práticas erradas que talvez você viva. Mas você não acolheu. Você não quis saber. Então, se você não quis saber, a paz vai voltar para mim. O tijolinho que eu estou construindo lá no céu vai para lá, mais um tijolinho para mim, né? Porque eu tive a boa intenção de trazer você para as coisas de Deus, mas você não quis, né? O que acontece demais, né? Muitas vezes a gente rejeita as pessoas que chegam na nossa porta, muitas vezes com a palavra de Deus, né?
A gente não quer nem ouvir. Muitas vezes a gente está passando pelo comércio, pela rua, a gente vê aquelas pessoas entregarem os santinhos, que são aquelas mensagens bíblicas, e a gente não pega. Então, aí o que acontece? Muitas vezes você passa, as pessoas estão dando, geralmente são pessoas, os protestantes, né, que estão lá e estão dando a palavra de Deus. Muitos até perguntam, tem até medo, você vê que eles têm medo de entregar, porque as pessoas elas não gostam, né? Muitos não gostam, jogam fora, porque eu já vi jogar fora. Eu não jogo fora, eu pego, muitas vezes, se der para me ler, eu leio na hora, se não eu boto na bolsa. Depois eu leio, dou uma lida. Mas eu nunca joguei. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tá ali. Ah, mas é um papel, é uma chatice aquilo ali. Não é chatice. Muitas vezes você tá ali no comércio, você tá num lugar, você tá atribulado, você tá triste, você tá com algum problema, né? E a palavra vem como uma luva, como ontem, né? Ontem eu tirei uma palavra e essa palavra serviu para uma pessoa amiga. Pronto. Muitas vezes você... Aí a paz, se você acolhe aquilo ali, a palavra vem dizer que a paz, ela fica com você. Por quê? Porque você leu aquilo ali, automaticamente a sua fé se renovou. Automaticamente algo aconteceu dentro de você. A tua fé, né? Aquele problema que você estava muito atribulado ali, deu uma aliviada na tua cabeça, no teu coração. Então a paz ficou com você. Mas se eu tô lá na porta de uma loja te dando lá um santinho e tu não recebe, ou muitas vezes tu recebe lá na frente, tu joga fora, faz uma bolinha e joga fora, a paz não ficou com você. Você continua com o seu problema, você vai continuar com o seu juízo queimando com o problema que você está sem saber resolver, e você não leu a palavra de Deus. Você não levou para você a paz, mas eu saí em paz. É isso que a palavra quer dizer. Eu dou meia volta e vou embora. Vou dar a outra pessoa que vai acolher. Então a paz está vindo para mim, né? Eu estou construindo o meu castelo lá no céu. A paz vai continuar comigo, né? Jesus vem falar sobre isso. Aí Jesus fala também, né? Que não é para levar nada. Não é para eles levarem nada. Ou seja, a gente tem que se dispor, né, de tudo. Não podemos levar nada. Quando se fala aqui, se fala em material, se fala em quê? Em roupa, em sapato, em bagagem, essas coisas. Mas espiritualmente falando, a gente não pode levar nada do nosso interior para falar da palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui com a tribulação que eu viva dentro de mim, algo esteja acontecendo dentro de mim, eu não posso chegar aqui e transparecer para vocês o que está acontecendo comigo. Eu não posso desviar a palavra de Deus, o que Ele quer que eu fale para vocês, para falar do meu assunto, para falar do que está acontecendo comigo, tá entendendo? Eu não posso desviar, ou seja, não leve nada que é seu, não leve nada espiritualmente falando, não misture a palavra de Deus com coisas pessoais, entendeu? Não chegue numa igreja para fazer uma pregação, não desvie a pregação para um irmão que está ali no meio, que você sabe muito bem da vida dele. E ali você começa a apontar o pecado dele, porque você sabe que ele está ali. Você já está colocando o seu humano no lugar da palavra de Deus. Não leve nada. Você tem que estar ali só, unicamente, sendo usada para falar do que Jesus quer. Né? Roupa suja se lava em casa, não com a palavra de Deus. Então, é isso que quer dizer, essa parte que fala, não leve nada, né? Outra coisa também que a gente percebe aqui é que ele diz que a gente vai ser enviado, vocês serão enviados a lobos. Será enviado a lobos, ou seja, né? É isso que acontece, né? Você olha para a pessoa, tem gente
que tem raiva quando a gente começa a falar da palavra de Deus. Tem pessoas que se afastam de você quando você está falando da palavra de Deus, quando você começa a entender a palavra de Deus, que a pessoa está fazendo algo errado e você vai lá e tenta explicar. Faz isso não, poxa, faz isso não, porque isso aí ofende o coração de Deus, isso não dá certo, tu não vai progredir com isso. As pessoas, elas se afastam de você, elas ficam com raiva de você, ou seja, elas viram lobo. Aí Jesus está dizendo, vocês serão enviados a essas pessoas. E muitas vezes a gente tem essas pessoas dentro de casa. Principalmente quando dentro de casa existem várias denominações juntas, né? Você já começa a ser apedrejada. Os lobos começam a querer te devorar. Principalmente quando tem um católico e um protestante dentro de casa, né? Que começa a querer proibir as tuas estátuas, que é a imagem do cão que eles falam, né? As estátuas. Começa a querer proibir, começa a querer debater, começa a querer protestar, que é por isso que eu chamo protestante, eu não chamo evangélico. Evangélicos somos todos nós. Todos nós que acreditamos aqui, ó, na palavra de Deus e vivenciamos também. Então, nós somos evangélicos. Agora, protestante é o que protesta, é o que distorce, para que o negócio fique diferente. Porque Lutero queria assim, ele queria que fosse do jeito dele. E assim se foi, né? Pronto. É sobre isso quando ele fala nos lobos que a gente vai encontrar. Então, a palavra de Deus hoje, ela vem nos fazer um convite e nos lembrar que nós somos discípulos de Jesus também, que nós também estamos nesse meio, né? A sair, a falar da palavra de Deus aonde você chegar. Não tenha medo de falar da palavra de Deus, não tenha medo de falar do que Jesus fez de bom na sua vida. Não tenha medo, né? Daquilo que ele fez, pode ter passado 100 anos, mas ele fez. Ele te deu, né, a vitória. Fale sobre isso com as pessoas, né? Incentive as pessoas a ter a mesma atitude que você tem para com Deus. Rapaz, frequenta uma igreja. Rapaz, vai procurar saber da palavra de Deus, né? Os tempos estão aí, ó. Estão acabando, né? Talvez tu não tenha tempo para nada. Não tenha vergonha de onde você estiver você falar de Deus, não. Muitos não vão gostar porque são lobos. Mas você vai estar fazendo a vontade de Deus. Porque a palavra, ela diz aqui. Vocês serão enviados a lobos. Não discuta a religião com ninguém. Não se depare com situações que colocam você fora da sua graça. Viu? Se você encontrar pessoas que começam a debater com você sobre estátua, sobre cruz, sobre adoração, sobre isso, sobre aquilo, dê meia volta e saia, deixa a pessoa falando lá, viu? Quando chegar alguém na sua porta de outra denominação para falar da palavra de Deus, escute a palavra de Deus, né? Quando ele vier com essa conversinha mole, você abra a palavra e fale do que você sabe, do que você entende. Se você não sabe, se retire. Não adianta você ficar debatendo, porque você vai estar debatendo com lobos, entendeu? São pessoas que entendem, escolher outro caminho, entendem de formas diferentes. Não adianta discutir religião. Não adianta discutir jogo, não adianta discutir religião, né? São coisas que não se discutem, que cada um tem a sua visão. Então, cada um que peça ao Espírito Santo, eu costumo dizer, peça ao Espírito Santo discernimento e vai entender sozinho a palavra de Deus, né? Então, é isso que Jesus vem nos fazer um convite. Ele diz, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Existe muita gente que precisa escutar a palavra de Deus, mas não tem quem fale, não tem quem pregue. É isso que quer dizer, né? Tá faltando trabalhadores
Tá faltando pessoas ousadas que viva a palavra de Deus e que venha falar para as pessoas que têm sede de escutar. Existe muita gente que tem vontade de entender a palavra, mas não tem quem fale. Tem gente dentro da sua casa que tem dom, que entende a palavra de Deus, mas não tem coragem de falar para você, porque você é uma pessoa do mundo. Você vai rir, você vai tirar onda, né? Por quê? Porque você não quer saber das coisas de Deus. Você quer saber das coisas do mundo. Então, falar de Deus para você é uma cafunice. Ah, fulano é cafona, fulano é isso, fulano é aquilo. Então, Jesus vem dizer, né? Que nós somos chamados também. Nós somos discípulos também. Precisamos sair da nossa zona de conforto e falar da palavra de Deus. Quantas pessoas não vão à igreja? São muitas as pessoas que não vão à igreja. Elas não vão, mas elas precisam que você vá até elas e fale de Jesus para elas, né? Então Jesus vem dizer, falta trabalhadores na messe. Peça ao dono da messe que mande trabalhadores, ou seja, precisamos orar a Deus e pedir que as pessoas elas abram o coração para falar mais da palavra dele. Aonde quer que você esteja, você precisa falar da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus não é você pegar a palavra e dizer assim, gente, vamos supor que você está numa reunião de família, né? Gente, cala a boca todo mundo, baixa o som que agora eu vou pregar. Não, não é assim. Mas aonde e com quem você estiver, você tem que ter Jesus ali no momento. Você tem que ter algo para falar ali de Jesus. Sempre vai surgir uma conversa, né, ou outra, que você vai se encaixar. Porque a pessoa, quando ela aspira às coisas de Deus, ela tem sempre um lugar, um meio, um jeito de você tocar no assunto de Jesus ali, né? Então é sobre isso que a palavra veio falar hoje e a gente vai meditar sobre isso. Medite e entenda que você também está dentro desses 70 discípulos aqui que foi enviado. Nós estamos nesse meio, né? E também só lembrando que não são pessoas escolhidas. Não é que no céu só vai entrar essas pessoas, como tem denominação aí, que tem a quantidade de pessoas que vão entrar, viu? E elas estão incluídas. Não. Aqui é só uma demonstração de que só não foi os 12 discípulos que foi escolhido e foi chamado. Ele chamou mais 70 e quantas pessoas lá vai? E nós estamos representando toda a humanidade. Toda a humanidade é representada nessas 70 pessoas aqui. Certo? Um cheiro no coração de vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.